Não há nada tão poderoso como você. Você não sabe disso, mas está dentro de você. Você pode acordar, levantar, escovar seus dentes, mas ainda estar dormindo. Você pode ir ao trabalho, mas por dentro estar pensando no fim de semana que está chegando. Você pode estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, mas se não estiver com sua mente, não está com nada. Corpo e alma não é só um ditado popular. É como você pode se desafiar todo dia a ser melhor do que ontem. Se você tem um objetivo, você vai ter que mudar maus hábitos, ter disciplina, falhar, levantar, falhar de novo, trabalhar duro. Muito mais cansativo é não fazer nada. Faça alguma coisa hoje que o seu eu no futuro vai lhe agradecer. A vida gosta de quem se posiciona. Se você não pode mudar as coisas, mude você. Pode apostar. Nós não sabemos quem somos, até vermos o que podemos fazer. Não, nunca, jamais, nem pense em desistir. Risque essa palavra do seu dicionário. Com certeza é um caminho difícil e dá medo. Mas o medo é reconhecer a grandeza do que você quer atingir. Quando você encara esse medo e continua, uma coisa muda em você. Existem pessoas que passam suas vidas sem descobrir seus objetivos, sem descobrir quem são. Se você olha para alguém de sucesso e pensa como ele chegou até aqui, lembre que as pessoas são reconhecidas um dia pelo que elas lutaram por anos. Quando você sabe o que você quer, pode vencer os obstáculos que estão fora e os que estão dentro de você. Foque nisso e nada vai conseguir te parar. Torne-se quem nunca foi, para fazer o que nunca fez. Viva todos os seus dias com determinação. Cada milésimo de segundo tem que valer a pena. Cobre de você o melhor, nada mais do que o melhor. Todo dia você começará a ver uma diferença em tudo que faz. Como faz seu trabalho, como vai atrás dos seus planos, dos seus sonhos. Você vai acordar todo dia com a garra e a vontade de quem sabe que tem o que é preciso. Com certeza, mas com toda certeza, você será reconhecido por cada esforço. Todo dia, diga sim. Sim, eu sei o que eu quero. Sim, eu vou dar o meu melhor. Sim, hoje é o meu dia. E sim, eu tenho energia e o foco para que nada me detenha. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é o nosso primeiro encontro da série O Resgate da Saúde Emocional. Hoje eu vou trazer 2 pílulas emocional para você, do total de 4 pílulas, 2 hoje e 2 no nosso encontro de amanhã. E para você que não me conhece, eu sou o Divanir Martins, prazer, é um enorme prazer estar com você hoje e amanhã nesse encontro, poder estar contribuindo, somando aí juntamente com você. Eu sou o Divanir Martins, coach certificado pelo Febracis, Federação Brasileira de Coach, uma instituição que impactou mais de 70 milhões de vidas ao longo de 25 anos. Também tenho certificação internacional em coach pela Universidade Americana Florida Christian University e também aí juntamente com a Febracis. Também sou um admirador, amante e praticante das linhas de estudo Física Quântica, Neurociências e PNL também. Essas linhas de estudo que traz todo esse know-how que eu vou conseguir te ajudar hoje aqui. E também é bastante focado no autoconhecimento, no autodesenvolvimento e também no perfil comportamental. E como que eu cheguei até aqui? Então, em 2019 eu estava navegando na internet em busca de um mestrado na área de gestão de pessoas. Eu queria trabalhar mais com gente, ouvir mais as pessoas, entender um pouco mais essa questão de gestão de pessoas. Eu também sou formado em administração, o que me levou a buscar algo mais voltado na área de gestão de pessoas. E navegando na internet para buscar um mestrado ou uma pós, eu encontrei a metodologia do coach. E aí foi onde eu fui buscar uma formação. E lá eu encontrei não só ferramentas de gestão de pessoas, encontrei também respostas para muitas coisas na minha vida. Que assim como você, eu não entendia por que as coisas eram tão difíceis para mim. Por que as coisas eram tão truncadas para mim? Por que nada dava certo? Por que as coisas para os outros pareciam fáceis e para mim eram tão difíceis? E por que quando tudo estava dando certo, parece que tudo voltava para trás novamente? Foi essas respostas que eu encontrei lá e é isso que eu vou dividir com você aqui na série do Resgate.
Tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar. Nós vamos começar entendendo um pouquinho o que é o coach, né? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, muito provável que sim. O coach ele é de origem dos Estados Unidos, é uma metodologia americana e ela vem se estendendo aí pelo Brasil ao longo desses últimos anos. Então, a metodologia do coach ela é um estilo de vida e basicamente é um processo. Uma metodologia é um conjunto de competências e habilidades que vai te ajudar você a entender o estado atual, estabelecer o estado desejado e traçar um plano de ação que elimina os impedimentos, que nós vamos entender hoje aqui um pouquinho mais sobre esses impedimentos que faz com que você não avance na tua vida. E essa metodologia vai permitir você avançar até 20 vezes mais rápido. Essa metodologia comprovadamente que faz você ser aplicado, estudado, colocado em prática, com que você avance 20 vezes mais rápido. Então, isso é o coach. E para iniciar, eu quero pedir para você refletir um pouquinho, começar entendendo algumas perguntas. Por exemplo, quem sou eu? Você já se fez essa pergunta em algum momento? Quem é você? Outra coisa, você já se perguntou do que você é capaz? Você já parou para refletir sobre isso? Então, no coach, uma coisa muito importante que a gente preza é questione-se. É o poder das perguntas, o poder de você se questionar. Assim como você se vê, é como os outros se veem também. Então é importante você entender como que eu me vejo, quem sou eu? Pare um pouquinho agora, pense e reflita um pouquinho como que você está entendendo essas questões aí, como que você se fez essas perguntas, se você já se fez em algum momento essa pergunta. É muito provável que não. Porque eu fui ouvir essa pergunta, quem é você? E parar ao longo depois dos meus 30 anos de idade. E é muito provável que você não se fez essa pergunta ainda. Quem é você? Do que você é capaz? E principalmente, do que você é merecedor. Só vai entrar na sua vida aquilo que você se acha merecedor que venha para você. Então a pergunta é, do que você é merecedor? Então, partindo desse ponto, tudo está dentro de você. A partir do momento que você começa a se fazer essas perguntas, você começa a analisar do que você é capaz, do que você é merecedor. Por isso que a gente sempre fala dentro do coach, tudo está dentro de mim, tudo parte dentro de mim. Eu ouço muito falar, as pessoas falarem aí, as pessoas me rejeitam, as pessoas não me toleram. Mas quando você começa a entender que tudo parte de você, será mesmo que as pessoas que te rejeitam? Ou será que é você que não se gosta? Eu vou pedir para você, logo de início, ir colocando amor nas minhas palavras, porque tem algumas coisas que talvez você vai pensar, puxa vida, Givanir, você está sendo duro comigo, você está sendo pesado comigo. Mas não, você vai ver que isso é para fazer com que você reflita e entenda por que as coisas estão como estão. Tá? Então, comece pensando, quem sou eu? Do que eu sou capaz e do que eu sou merecedor. Outra pergunta, por que sou como eu sou? Talvez essa seja a pergunta mais importante de se entender. Talvez você esteja buscando essa resposta também, ou talvez você nem esteja pensando, não pensou nisso ao longo da sua vida. Mas eu convido você a pensar agora, por que sou como sou? Essa aqui é a pergunta. Por que eu tenho esses gostos? Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu tenho esses medos? Por que eu penso dessa forma? Por que eu vejo as pessoas dessa forma? Questione por que você é como é. E a gente vai entendendo, ao longo da série, hoje e amanhã, você vai entender essas perguntas, ou seja, as 4 perguntas que eu te fiz agora, você vai entender, você vai clarificar mais essas respostas. Mas muitas coisas, nós somos como somos devido às nossas crenças. E o que são crenças? Crença é uma programação mental, são sinapses neurais adquiridas como aprendizado durante toda a nossa vida. Tudo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da tua vida, formou quem você é hoje. Isso moldou a tua forma de se ver as pessoas e ver o mundo. E isso determina os comportamentos, as atitudes, os resultados e as conquistas e principalmente a qualidade da tua vida. Então, tudo
que eu faço hoje é de acordo com as minhas crenças. Eu sou norteado. Eu costumo falar que nós somos arrastados para onde as nossas crenças nos levam. E uma crença é aquilo que eu acredito veementemente, aquilo que eu acredito forte. Isso é uma crença para mim. E essa crença foi formada ao longo da minha vida. Tudo que eu vi, ouvi e senti durante o meu crescimento, principalmente até os 12 anos de idade. E nisso nós vamos entender um pouquinho melhor as 3 principais crenças que um indivíduo tem. E para isso, nós temos dentro do coaching a pirâmide do indivíduo, que realmente são 3 crenças que guiam e norteiam a tua vida. A primeira crença é a crença de identidade e valor próprio, que está no ser. Por isso que eu perguntei para você logo no início, quem é você? Se você já se perguntou, quem sou eu? Porque talvez você ainda não sabe quem realmente você é e você fica acreditando naquilo que te falam. Então a primeira crença é a crença de identidade, a crença do valor próprio. E a segunda crença, de acordo com a pirâmide do indivíduo, é a crença de capacidade, que é do que eu sou capaz, do que você é capaz, que foi a segunda pergunta que eu fiz para você. Do que você é capaz. E quando você se conhece, você vai começar a enxergar capacidade em você. Se você não se conhece, você vai ouvir o que as pessoas falaram e vai dar valor para isso. E a terceira crença, de acordo com a pirâmide do indivíduo, é a crença de merecimento. Lembra que eu perguntei para você agora há pouco do que você se acha merecedor? Só vai entrar na sua vida aquilo que você se sente merecedor. Então, logo, aí já está uma chave poderosa para você. Olhar para essas 3 crenças. Muito provável que essas 3 crenças foram instaladas em você de forma errada, de forma errônea. Então, hoje e amanhã vai te ajudar a você entender um pouquinho mais sobre essas 3 crenças e como você vai olhar de uma forma diferente para essas questões. A crença de identidade e do valor próprio, ela vai falar muito sobre as características que moldaram a nossa autoimagem. O que é a nossa autoimagem? Como que eu me vejo? Ela vai nortear o sentimento, muitas vezes, de menos-valia, ou então de mais-valia. E vai depender muito de como isso foi desenvolvido em você. Então, ao longo do nosso encontro hoje, você vai entender um pouquinho como você se vê de outra forma. Essa aqui é a proposta. Você se vê de outra forma, olhar as pessoas de outra forma e olhar o mundo de outra forma. Isso vai fazer com que você tenha um estilo de vida diferente e, consequentemente, as coisas comecem a mudar para você. Muito das coisas ser muito truncadas, muito difíceis de acontecer, vem dessas crenças de baixo merecimento, com as crenças de baixa autoimagem, ou a imagem deturpada. Então, hoje você vai começar a olhar-se de outra forma. Como que funciona eu olhar o meu entorno? Existe uma coisa chamada filtros de percepção, onde cada um enxerga a realidade de acordo com as suas verdades, de acordo com suas crenças, de acordo com o que aprendeu de tal fato. Então, o meio onde eu vivi, as pessoas onde eu vivi, o ambiente onde eu cresci, me tornou um filtro de percepção, ou seja, como se eu tivesse um óculos. Toda vez que eu olhar para alguém, eu vou olhar com o meu óculos, com esse filtro. Então, lógico que eu estou falando da pessoa de acordo com os meus filtros. Então, eu vou começar a analisar o meu entorno com as minhas crenças. E aí eu começo a enxergar o porquê que eu sou como sou. Por que eu me incomodo com tal pessoa? Porque eu estou olhando com as minhas crenças. Por que tal coisa me incomoda? Por que tal comportamento me incomoda? Porque eu estou olhando com o meu filtro, com as minhas crenças. E isso vai mudar toda a forma de como você vai enxergar o teu redor. Tudo começou no ambiente onde nós crescemos, principalmente até os 12 anos de idade. Mas isso não quer dizer que nós não estamos gerando crença ao longo de toda a nossa vida. Experiências geram crenças, então toda experiência que eu tenho, ela vai me gerar uma verdade, ou vai começar a moldar uma verdade. E as crenças mais enraizadas, mais fortes, ou seja, as verdades mais absolutas nossa, está naquelas que foram formadas enquanto nós éramos criança. Então, eu quero perguntar para você agora, uma outra pergunta: como anda a sua criança interior? Todos nós temos uma criança interior.
E você, eu, continuamos nos comportando da mesma forma que a sua criança aprendeu a se sentir. Então, muito do teu comportamento hoje é devido à criança interior que está ali. Muitas coisas que a tua criança não teve, você está buscando até hoje. E é aí que muitas vezes mora a dependência emocional. Porque a criança não teve, eu continuo até hoje buscando aquilo. E esse vazio precisa ser preenchido. E isso, de alguma forma, vai te atrapalhar na tua vida, ou está te atrapalhando na tua vida. Então, você precisa começar a olhar com mais carinho para a sua criança interior. Você precisa desenvolver o hábito de acolher essa criança. Senão, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de experiência que a tua criança atraía. Então, autoconhecimento, autodesenvolvimento, vai muito de olhar para o meio onde eu cresci. Olhando para trás, eu vou entender muita coisa. E é isso, essa que é a proposta do resgate da saúde emocional. É você olhar para trás e entender por que você se comporta como tal. E isso pode ser bom, médio ou ruim. E na maioria das vezes, eu já adianto, é ruim, porque nossos pais, o entorno onde nós crescemos, não estavam preparados para, de fato, treinar uma criança para uma saúde emocional forte. Muito provável que não. Então, por isso que é importante, buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e se conhecer, principalmente. E para isso, entendendo um pouquinho mais, tem uma coisa que a gente chama no coach sobre o ciclo da realidade. E o que é o ciclo da realidade? O ciclo da realidade, ele é um mundo onde a projeção é aquilo do que eu acredito. É próximo do que eu acabei de te mostrar, que é os filtros de percepção. Então, tudo que eu vejo, eu crio. E tudo que eu vejo, tudo que foca, expande. Então, onde está o meu foco, ele vai ficar maior. Então, e isso está relacionado ao ser, fazer e ter. E isso é tão poderoso que tudo que você for falar, ou tudo que eu for falar, nós teríamos que iniciar com a frase: no meu mundo funciona dessa forma. Ou seja, no meu mundo é assim, porque é o que eu aprendi. E eu aprendi da forma de como eu vi e senti ao longo da minha vida. Então, para mim mudar a minha realidade, para mim ter uma saúde emocional mais forte, para mim conviver melhor com a minha família, para mim conviver melhor com meus colegas de trabalho, para mim conviver melhor com meu cônjuge, para mim conviver melhor com meus filhos, eu preciso primeiro me desenvolver. Eu preciso primeiro entender essa realidade, que tudo é de acordo com o que eu vejo. Então é a minha realidade, não é a do outro. Nós vamos dar mais um passo agora, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a importância da inteligência foco-temporal. O que é a inteligência foco-temporal? Existem 3 tempos para nós, para você, para mim, existe passado, presente e futuro. E nós precisamos aprender a trabalhar com esses 3 tempos. Muito daquilo que me faz ficar mal ao longo dos dias pode estar e provavelmente está atrelado à inteligência foco-temporal, que é os 3 tempos: passado, presente e futuro. Que para nós essa é uma realidade. Nós temos ali o presente, o passado e o futuro. Mas para o universo, para Deus, não existe o passado nem o futuro. Existe apenas o presente. E muitas das vezes nós vamos entender aqui agora que o meu problema é porque eu não estou no presente. Ou estou demais no futuro, ou estou demais no passado. E isso tem um efeito muito ruim na minha vida. E até hoje você não parou para pensar nisso. Então, você vai entender que o passado, ele tem 2 formas. O meu passado, o teu passado, pode ser de boas celebração ou más aprendizado. E isso está te norteando. Já o nosso presente, ele pode ser produtivo ou improdutivo. E o futuro pode ter a visão positiva do futuro ou uma visão negativa. Uma visão negativa voltada para medos, insegurança, ou uma visão positiva voltada para projetos, para sonhos, para objetivos, através de metas. Então isso você vai distribuir dessa forma, aí você vai aprender dentro aqui do resgate a distribuir melhor esse tempo, esse foco temporal. E a inteligência foco-temporal vai te ajudar em várias questões. Vamos entender um pouquinho alguns tipos de depressão
que pode estar aflorando você e aflora muita gente. Por exemplo, a depressão bitemporal. A pessoa que sofre com depressão bitemporal, ela passa 45% do tempo dela no passado, em más lembranças. E passa também 45% do tempo no futuro, voltada e focada em medos, em ansiedade. E isso está fazendo com que ela fique totalmente fora do seu tempo exato, que é o presente. E ela passa apenas 10% no presente. E aí vai caracterizar, sem sombra de dúvida, uma depressão bitemporal. Ela passa 45% do tempo no passado, remoendo as lembranças negativas, e 45% no futuro, sofrendo com preocupação, sofrendo com coisas que nem acontecem ainda, nem aconteceram ainda, e nem sabe se vai acontecer. E lembrando que preocupação é má gestão das emoções, e isso está fazendo com que ela seja diagnosticada ou sofra com depressão bitemporal. Temos também a depressão unitemporal, que é a depressão onde a pessoa passa 80% do tempo dela no passado, 80% do tempo presa em más lembranças, e apenas 10% no presente e 10% no futuro. Não tem como essa pessoa ter leveza, porque ela passa a grande esmagadora maioria do tempo no passado, em algo que já foi, que não muda. E temos também a ansiedade. A ansiedade, ela é prejudicial para a saúde. E eu vou logo te explicando que 80% das tuas preocupações não acontece. Pense comigo nas tuas 10 últimas preocupações. Veja se todas elas aconteceram. De cada 10, 8 não acontece. E a ansiedade está muito atrelada a isso, a viver no futuro. Então uma pessoa que sofre muito com ansiedade, ela está vivendo 60% do seu tempo no futuro, nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas preocupações. E 10% apenas no presente, e 30% no passado. Então é difícil essa pessoa ter leveza e conviver bem com os demais. E temos também, dentro da inteligência foco-temporal, o estresse, que também é muito comum nos dias de hoje. E a pessoa vive 85% no presente, ou seja, está sempre muito sobrecarregada. E 10% no futuro e 5% no passado. Então, se você anda muito estressado, faça um diagnóstico para você ver. Você está muito focado no presente, está muito sobrecarregado, está trazendo muitas tarefas, muitas atividades para você, está muito sobrecarregado e isso está ocasionando seu estresse. Então, você precisa distribuir melhor o seu tempo. Diante disso tudo, qual que é a melhor forma, de acordo com a inteligência foco-temporal, para você distribuir melhor o seu tempo, os seus pensamentos e seus sentimentos e seu comportamento? 10% no passado, 60% no presente e 30% no futuro. 10% no passado, para mim aprender um pouquinho com ele. Não tem como eu esquecer e apagar todo o meu passado, mas eu posso usar 10% do meu tempo, 10% do meu foco para mim aprender com ele. 10% dos meus pensamentos e sentimentos para mim aprender com ele. E 60% dos meus pensamentos, sentimentos, atitudes e ações precisa estar no presente, 60%. E 30% no futuro, para me saber aonde eu quero ir, que está atrelado aos meus objetivos, meus sonhos e metas. Então 30% é suficiente para mim poder estar alinhado. Então, para você que está anotando, e tem muita gente anotando, aproveita, anota aí 10% no passado, 60% no presente e 30% no futuro. Só aí vai te ajudar um monte. Se você aplicar só essa estratégia a partir de amanhã, você vai ver que a tua ansiedade vai diminuir, o teu estresse vai diminuir, a tua pressão interna vai diminuir bastante. Tá bom? Então, para fechar o nosso assunto sobre a inteligência foco-temporal, você precisa entender que a nossa mente ela é atemporal. Então a nossa mente, o nosso cérebro, ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Isso faz com que quando eu fico lá muito tempo no passado, eu vou estar revivendo o meu passado, eu vou estar sentindo novamente, eu vou estar criando essa realidade de volta para mim. Então isso vai fazer com que você reviva essas situações e crie mais daquilo. E se você está muito no futuro, obviamente também isso vai ter sentimentos negativos, vai fazer com que você atraia coisas ruins também. Então, a primeira pílula emocional que eu estou trazendo para você é
para você mudar a realidade é não ficar preso no passado e nem se prender ao medo do futuro. É viver no presente, no aqui e agora. Você distribuir o teu tempo, os teus pensamentos, os teus sentimentos de uma forma mais inteligente, mais sábia. Então, anota a primeira pílula é viver no presente e aplicar a estratégia da inteligência foco-temporal. Muito bem, vamos para uma outra linha de raciocínio. Não se preocupe se você ainda não está entendendo ou você acha que é bastante coisa. Até o final do nosso encontro de amanhã, você vai entender. Nós vamos fechar esses loops, essas janelas que nós estamos abrindo aí ao longo do primeiro encontro. Então é normal nós abrirmos várias linhas de raciocínio para você expandir a tua mente. Você vai entender que o que vai mudar a tua realidade hoje e amanhã já. E hoje e amanhã devido ao nosso encontro, mas na tua vida, é gerar consciência. Uma vez que se gera consciência, é como você visse novas oportunidades, novas portas, porque você vai saber que existe outra forma de pensar, existe outra forma de ver, outra forma de ser. Então, busque o tempo todo entender aonde que isso se encaixa para mim. E nós vamos, ao longo dos nossos 2 encontros, fechar todas as janelas, todos os loops até amanhã. Tem uma coisa que eu também quero trazer para você, que é a importância de fazer perguntas. Sempre que você fazer perguntas, você vai conseguir dominar uma conversa, você vai sair melhor numa negociação. E existe uma negociação, uma conversa, um diálogo, que é o mais importante de todos, que é o com você mesmo, que é o comigo mesmo. Esse diálogo é o mais importante. E eu quero que você se faça mais uma pergunta, né? Ao longo do nosso encontro, eu vou o tempo todo estimular para que você se questione. E eu quero perguntar para você, se hoje Deus deixasse na tua vida somente o que você agradeceu ontem, o que sobraria? Reflita um pouquinho comigo. Se hoje Deus deixasse na sua vida somente o que você agradeceu ontem antes de dormir, o que sobraria? Sobraria bastante coisa? Sobraria pouca coisa? Sobraria muita coisa? Ou você ainda não havia pensado sobre isso? Por que eu te falo isso? Existe a lei da polaridade contrária. Se eu não sou grato, eu estou sendo ingrato. E você cria a tua realidade quando está agradecendo e também quando está reclamando. Então, talvez esteja aí um dos problemas, uma das causas que faz com que as coisas não deem certo para você. Falta de gratidão, ou então muita reclamação. Então lembre, você está criando a realidade e atraindo as coisas para você quando você está agradecendo e também quando você está reclamando. E a ciência provou que a gratidão, ela é inata, ou seja, a gratidão, nós não nascemos com a gratidão. Isso precisa ser desenvolvido em mim e em você. Por isso a importância de você estar aqui num treinamento como esse. Então a gratidão não nasce com a gente precisa desenvolver a gratidão. E você vai entender a importância da gratidão. E eu vou falar para você alguns motivos pelos quais você deve olhar com outros olhos para a gratidão. Se até hoje você não tinha parado para pensar no poder da gratidão, eu creio que você vai começar a olhar de uma outra forma. Sempre que nós agradecemos e nos sentimos gratos por algo ou por alguém, aumenta os níveis de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar e humor e prazer do ser humano. Então, sempre que eu sou grato, ou eu sou grato por alguém e pelo que alguém conseguiu, eu estou aumentando esse neurotransmissor, que é o que produz dopamina, que é um hormônio da felicidade e do prazer. Então, eu vou falar para você 10 benefícios de gratidão para você olhar com outros olhos para essa prática. Pesquisas realizadas pelo professor da Universidade da Califórnia, o professor Robert Emmons, em seu livro, o livro dele, o título é Agradeça e Seja Feliz, ele destacou os 10 benefícios que eu vou trazer para você aqui agora. O primeiro benefício que a gratidão traz: aumento do entusiasmo, otimismo e felicidade, além de maior energia no dia a dia. Então esse é o primeiro benefício que a gratidão te traz. Segundo benefício, fortalecimento do sistema imunológico.
Então, ou seja, a tua imunidade vai aumentar, aumenta quando você se torna mais grato. Outro benefício, diminuição da pressão arterial. Outro benefício, redução das queixas de mal-estar e dores. Alguém que é mais grato não sofre tantos mal-estar e tantas dores, enxaquecas. Melhora na qualidade do sono, vai te ajudar a dormir melhor. Sensação de acordar mais disposto, vai aumentar a tua disposição também. Eliminação de emoções tóxicas como rancor, inveja, medo e raiva. Esse benefício é muito importante. O fato de você se tornar grato vai diminuir o rancor, inveja, medo e raiva, que são emoções de mais baixas vibrações que tem e que assolam toda a humanidade. São emoções que vão te travar. Então a gratidão vai te ajudar aí também. Melhora na vida social, tornando-a mais prazerosa e ativa. Quando você é grato, você vai conviver melhor com as pessoas. Redução dos níveis de estresse e depressão. Nós falamos agora há pouco sobre a inteligência focotemporal. Então, se você colocar em prática a inteligência focotemporal e praticar a gratidão, você vai gradativamente reduzir os níveis de estresse e também de depressão. Então, são práticas que o coach te ajuda a realinhar a tua vida. Lembra que eu falei logo no início? O coach é um estilo de vida, é uma nova forma de se ver as pessoas, de ver o mundo. E isso vai trazer como consequência mais conquista para você, vai atrair mais coisas boas. Automaticamente, consequentemente, as coisas vão ficar mais fáceis para você, porque você está se comportando diferente. E isso vai fazer com que você enxergue uma melhora e um loop de coisas boas começa a acontecer. É aí que a mágica acontece. E o último benefício, diminuição das sensações de isolamento, solidão e inadequação. Lembra que eu falei agora há pouco também sobre a pessoa viver muito no passado e muito no futuro? Quando se torna grato, você vai vir mais para o presente, você vai diminuir essa sensação de isolamento e querer ficar longe das pessoas. Então a gratidão é outra prática extremamente interessante para você já começar a colocar em prática amanhã. Sendo assim, a gratidão é a segunda pílula emocional que eu prometi de te entregar. Então, a segunda pílula é a gratidão. Mesmo que tudo pareça desabar e tudo seja muito difícil, pareça estar difícil nesse momento, seja grato. Eu sei que não é fácil. Quando as coisas estão complicadas, é um desafio ser grato. Mas é aí que você tem que colocar em prática esse conhecimento que você está adquirindo agora. Essa que é a hora de agradecer. Talvez você não sabe o porquê e não vai entender o porquê disso estar acontecendo. Mas lá na frente você vai entender. Você vai saber que muitas vezes foi um livramento que você nem esperava. Mas você não consegue entender. Nós só conseguimos enxergar aonde o farol do carro ilumina. Mas Deus, o Criador, ou seja, qual for o ser maior que você acredita, Ele tem o controle de tudo. E quando você começa a colocar isso nas mãos dele, começa a ter mais fé, você vai ver que a gratidão faz sentido e vai trazer coisas melhores para você. Coloque em prática as 3 emoções mais altas, de maior vibração que tem no universo, que é a gratidão, a harmonia e a aceitação. Essas são as 3 emoções de mais alta vibração que vai te ajudar. Se aceite como você é, se acolha mais, e isso vai te fazer com que você seja mais harmônico com você e com os demais. E automaticamente a gratidão vai ser mais presente na tua vida. Ser grato por tudo e por todos, até pelas pequenas coisas que você tem. Agradeça por tudo. Lembra que a gente falou agora há pouquinho a pergunta de milhões, vamos falar assim? Se você tivesse hoje só o que você agradeceu ontem, o que sobraria para você? Então isso precisa ser levado em consideração. Fechou? Então, marca a segunda pílula emocional, é o poder da gratidão. E para ilustrar para você um pouco mais sobre a empatia, a gratidão, eu vou convidar você para ver um pequeno trecho de um filme chamado A Lei do Retorno. E eu quero que você veja esse trecho desse filme e se conecte com ele, veja o quanto que você pode ver as coisas de outra forma. Talvez o meio que você nasceu, cresceu e viveu tornou o teu filtro de percepção da realidade, ou tornou você um pouquinho
diferente dos demais. E está tudo bem, muita gente é assim. Até porque você é aquilo que você aprendeu a ser. Mas você não está fadado a ser assim para o resto da vida. O filme é chamado O Outro Par, A Lei do Retorno, que inclusive eu sugiro você anotar para você assistir depois. يلا يا ابني القطر هيمشي. Comenta aqui embaixo o que você achou do trechinho do filme. Gostou? Então é isso, é sobre isso. Ambiente, pessoas e memórias. Isso gera crença, gera nova realidade, novos filtros de percepção. Então é sobre isso que nós estamos falando e é isso que vai fazer com que você
avance outros níveis. E agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como que você vai acelerar o teu próximo nível. Eu queria falar de uma coisa para você que é bem interessante e às vezes você não parou para pensar ainda. Fase não é destino. Por exemplo, pode que você esteja passando uma dificuldade no relacionamento, financeira, profissional, emocional, seja ela qual for, e independente da tua idade. Olhe para trás, veja o quanto que você já passou e superou. Então, fase não é destino. Fracasso é um jeito inteligente de recomeçar. Cada fracasso traz junto consigo uma semente de sucesso. Se você mudar o teu óculos, mudar a tua realidade olhando por essa forma de ver as coisas, você vai ver que as coisas começam a ficar mais fáceis. Você não é culpado, você é responsável. Porque tudo que aconteceu com você tem um porquê. Eu não sou culpado de ter nascido em um ambiente tóxico. Eu sou responsável pelo meu destino agora. Agora eu tenho consciência. Tudo que eu fiz lá atrás foi com a consciência que eu tinha. Hoje eu tenho uma nova consciência. Então eu preciso me perdoar e me acolher. Então você foi vítima de outras vítimas. Ah, mas eu não tive o melhor pai, a melhor mãe, a melhor família. Tá tudo bem, cada um de nós nasceu na família exatamente o que precisava nascer. E se o meu pai e a minha mãe não me deram a melhor criação, eles também não receberam a melhor criação. Entende? Então cada um se comporta da forma como aprendeu. E provavelmente eles aprenderam dessa forma e nos passaram dessa forma. Então nós que temos a oportunidade de olhar para uma metodologia diferente, olhar para uma nova forma de ver as pessoas, ver a vida e ver o mundo, nós temos que colocar em prática e isso faz parte do processo. Então fase não é destino, você precisa olhar dessa forma. Seja diferente dos seus pais sem deixar de amá-los e honrá-los. Acima de tudo honrá-los. A melhor forma de você honrar o teu pai e a tua mãe é dando certo na vida. E perdoar o pai e a mãe. Muita gente sofre porque às vezes não tem o pai e a mãe que idealizaram. E isso não é só a tua realidade, a minha. Pode ser a realidade de muita gente. E a grande chave está aí. É você entender que eles deram o melhor com aquilo que eles tinham. Entende? Eu e nem você não somos menor que ninguém. E também não somos maior, pelo simples fato de sermos únicos. Então nós nascemos e crescemos para se desenvolver. O Criador desfruta da sua criação através de nós. E isso é algo muito importante e interessante de se entender. Onde você está, o que as pessoas dizem ou pensam até o respeito, não diz nada sobre o teu valor. Muitas vezes o que você pensa sobre você não diz nada sobre o seu valor, depende da forma como você pensa. Entende? Por isso a importância do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Você apenas está passando uma fase e isso pode ser apenas um impulso para onde você quer ir ou apenas um molde para aquilo que você precisa se tornar. Apenas você está sendo moldado para poder adquirir, alcançar aquela posição que você almeja. Isso faz parte do processo. Com base nisso tudo, eu vou dividir com você, eu chamo de amarra mental, mas depende da forma que você quiser falar. Muita gente chama de bloqueio emocional, muita gente chama de crença limitante. Eu chamo de amarra mental porque ela mantém a pessoa amarrada, na minha visão. Né? Lembra lá, no meu mundo eu vejo e crio. Então no meu mundo eu vejo como uma amarra mental porque ela realmente amarra a pessoa. E essa amarra mental, ela é chamada de necessidade de aprovação. E eu quero que você olhe com muita profundidade, né? Nessa questão da amarra mental chamada necessidade de aprovação. Que isso é algo que atrapalha muita gente, mas muita gente mesmo. O que é a necessidade de aprovação? É quando você se preocupa demais com o que os outros vão falar de você, a ponto de deixar de fazer as coisas por conta disso. Ou seja, você vive se moldando para aquilo que os outros vão pensar de você. E isso é muito prejudicial para o teu crescimento pessoal e profissional. E quando na maioria das vezes você fala sim para as pessoas, mesmo querendo falar não, somente para agradá-las. Isso é algo
muito prejudicial para o teu desenvolvimento pessoal e profissional, e principalmente para a tua saúde emocional. E quando se fala sim para as pessoas querendo falar não, é como se tirasse um pedaço de você e desse para elas. Consegue entender? E isso precisa ser desenvolvido, o poder, a capacidade de dizer não. Porque senão você vai viver se comportando de todas as formas só para agradar as pessoas, e nem sempre vai agradar essas pessoas. Então você precisa se comportar para agradar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Cuidar da criança interior, como a gente falou logo no início do nosso encontro. Então, essa amarra chamada necessidade de aprovação, ela precisa ser atacada. E isso é treino, é desenvolvimento. Só o fato de se saber que essa amarra está te atrapalhando hoje, só o fato de se gerar consciência, você vai ver que ela já vai ficar menor, ela vai ficar mais frouxa. E isso vai te ajudar a ter uma saúde emocional melhor. Às vezes eu preciso dizer não para as pessoas. No meu trabalho, na família, com os meus colegas, eu preciso dizer não, porque senão eu vou acabar emocionalmente ficar muito obstruído. E eu não preciso dizer não de uma forma maldosa. Posso falar não com carinho, posso falar não de uma forma mais saudável, e está tudo bem. E se a pessoa não gostou porque eu disse não de forma educada, de forma saudável e com carinho, e mesmo assim a pessoa não gostou, será que essa pessoa merecia a minha amizade, merecia o meu respeito? Precisa rever, entende? Então, você ficando bem, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar outras pessoas. Por isso a importância de você aplicar essas estratégias. Tem uma frase que eu vi, que eu quero dividir com você também, e eu acho muito interessante, e ela vai te ajudar a mudar o nível de percepção, a mudar o teu óculos também, sobre muita coisa, e ela vai fazer sentido para várias pessoas, independente da área que você está buscando mais desenvolvimento. E a frase é assim: um diamante, mesmo jogado em um esgoto, ele continua tendo o mesmo valor. Perde o valor dele quem a jogou no esgoto, e aquele que o encontra tem o mesmo valor. Eu não conheço o autor dessa frase, mas eu achei muito interessante. E, no fundo, é isso. Às vezes, a identidade deturpada faz com que as pessoas percam a capacidade de olhar para o seu valor próprio. E essa frase vai te ajudar, e ajuda muita gente a entender que um diamante, mesmo jogado no esgoto, ele continua tendo o mesmo valor. Ou seja, você não perdeu o teu valor por conta de acontecimentos lá no passado, que às vezes está preso lá. Foi apenas um evento. Você pode ressignificar ele. Ninguém muda o passado, mas pode dar um novo significado. E é isso que nós no coach, na física quântica, nós trabalhamos. É você dar um novo significado, entender de uma outra forma e fazer com que a tua vida daqui para frente ande de uma forma mais leve. E sendo assim, pessoal, vai te levar a entender muitas coisas. Por exemplo, lembra do óculos e o filtro de percepção? Então, muitas vezes a pessoa vai falar mal de mim, e isso, infelizmente, é do ser humano. A gente vai ver que o julgamento é uma das mais baixas emoções que existe, que mais atrapalha a vida das pessoas. Mas muitas vezes a pessoa vai falar de mim, falar mal de mim, e eu vou entender que ela está falando com o óculos dela, então eu não vou ficar bravo com ela. Isso vai me ajudar também, eu me sentir melhor. Às vezes a pessoa não consegue dar amor e ela não recebeu amor, é muito dela. Então, a gente traz uma forma de ver essas questões muito baseada, né, nessa linha de pensamento. Quem tem dificuldade de amar é quem mais precisa de amor. Ou seja, aquela pessoa que tem dificuldade de expressar o amor é essa pessoa que mais precisa de amor. E muitas vezes é aí que mora a doença emocional, a dependência emocional. Então, pessoal, de acordo com o que nós entendemos hoje aqui no primeiro encontro, e mais que o que você vai entender amanhã, você vai ver que muitas das coisas está tudo em mim. Muitas das doenças e enxaquecas eu posso curar apenas emocionalmente. A doença não pode viver em um corpo emocionalmente saudável, e isso é fato comprovado pela ciência e neurociência. A doença não pode viver em um corpo emocionalmente saudável. E você vai entender também que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Por isso que tem muitas pessoas que vão maltratar alguém, que vão
qualquer coisinha que você vai falar, ela vai levar por outro lado, e você se desenvolvendo, se autoconhecendo, você vai ver que você vai ficar blindado com essas questões, porque pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. E aí eu pergunto para você, mais uma vez, lembra do poder das perguntas? Poder de se questionar? Coloca um pouquinho de amor nas minhas palavras agora. Você se considera uma pessoa curada que cura ou uma pessoa ferida que fere? Eu sei que é um pouquinho forte, mas primeiro passo para a mudança é gerar consciência e entender. Então não se preocupe, você está gerando consciência e esse é o primeiro passo. O mais importante é você aplicar essas questões, as 2 pílulas emocionais que nós tivemos nesse encontro, isso vai te ajudar bastante. Então, com base nisso tudo, comece hoje mesmo, ou a partir de amanhã, muda a tua comunicação, muda a direção que você quer, muda o teu foco. É isso que vai mudar o jogo da tua vida emocional. Mudar o foco, tira o foco do passado, tira o foco da preocupação e coloca no presente, baseado nos objetivos e metas que você quer alcançar. Lembrando que todos os nossos pensamentos, eles vão gerar sentimentos. E nossos sentimentos, baseados nos pensamentos e na comunicação, ele vai se tornar uma realidade, vai se tornar uma crença. E isso vai guiar todas as minhas atitudes, as minhas ações e os meus comportamentos. Então comece mudando a comunicação, comunique diferente. Comece hoje mesmo a mudar a forma como você se vê. Quando você muda, o mundo muda também, né? O mundo ao teu redor muda também. Quando você muda, eu não consigo mudar ninguém, mas eu consigo mudar eu mesmo. Então isso é importante também você levar como aprendizado de hoje. Ninguém muda ninguém, eu consigo mudar eu. Quando eu mudo, o meu entorno muda, o mundo muda também. Quando você passa a se tratar melhor, o mundo, as pessoas também passam a te tratar melhor. Lembra? Assim como eu me vejo, é como as pessoas me veem também. Então, se eu me ver um coitadinho, vitimista, as pessoas vão me ver com dó também. Se eu me ver alguém arrogante, as pessoas vão me enxergar arrogante. Se eu me ver alguém acolhedor, as pessoas também vão me enxergar alguém acolhedor. Então, isso fecha a janela que nós abrimos agora há pouco, que tudo está dentro de mim e tudo é sobre mim. Ninguém tem o poder de me ofender. Eu que me sinto ofendido. Entende? Então, pegue tudo que nós conversamos hoje, provavelmente você anotou, se você não anotou, aproveita, e volta, anota também, que isso vai te ajudar. São chaves poderosas para uma nova forma de você se ver as pessoas e ver o mundo, que vai te trazer novas ações, novas atitudes, novos comportamentos e, consequentemente, novos resultados também. E para finalizar, eu vou trazer para você o arco-íris do amor próprio. São 8 chaves para você juntar um quebra-cabeça e trazer como prática para a tua vida já a partir de amanhã também. Então, comece hoje mesmo a colocar em prática todos os ensinamentos e também essas 8 chaves do arco-íris do amor próprio. Então, comece hoje mesmo a colocar em prática essas 8 chaves poderosas do arco-íris do amor próprio. E a primeira, não se compare. Primeira chave, não se compare. Lembra? Nós somos únicos. Deus, o Criador, não fez ninguém igual. Então, se eu me comparar com as pessoas, eu vou estar me maltratando, porque não é justo. Ela teve uma criação, um óculos, um filtro de percepção. Eu tive outro. Eu tive alguns medos, alguma insegurança, ela teve outras, então eu não consigo me comparar com ela, não tem jeito. Então, primeiro, não se compare. Outra, seja gentil consigo mesmo. Se acolha, não se maltrate. Se perdoe, se auto-perdoe. Tudo que você fez de errado na vida, as burradas que você fez, foi com a consciência que você tinha lá atrás. Agora você está tendo uma nova consciência. Então se perdoe. Terceira chave, perdoe seus erros. Como eu acabei de falar agora, na chave da gentileza com você. Tudo que você fez de errado, você deu o melhor naquele momento. Para você aquilo era certo, naquele momento. Talvez hoje você veja que era um erro, mas naquele momento, com a consciência que você tinha, aquilo era a melhor forma de fazer. Então perdoe seus erros.
E a quarta, aceita suas emoções, sejam quais forem elas, aceite. E aí, a partir da aceitação, você vai conseguir mudar, você vai conseguir ressignificar, você vai conseguir dar um novo significado. Quinta chave do arco-íris do amor próprio: tenha orgulho de você. Primeira coisa, se ame, goste de você. Para que as pessoas gostem de você e te amem também, você precisa primeiro se gostar e se amar. Como eu me vejo, é como as pessoas me veem. Então, se eu não me gostar, não me amar, dificilmente as pessoas vão me gostar e me amar. E isso é cientificamente comprovado pela ciência e pela neurociência. Então, olhe com outros olhos também para essa chave, tenha orgulho de você. Outra chave, sexta chave: faça mais coisas que você gosta. Se pergunte aí, nos últimos 2 meses, quantas vezes você se permitiu fazer aquilo que você gosta, um hobby, um lazer? Quantas coisas você deixou de fazer? Muita coisa passa batido, e aí a saúde emocional vai indo pelo ralo. Sétima chave do arco-íris do amor próprio: se permita descansar. Trabalhar, estudar, se desenvolver é necessário, sem sombra de dúvida. Mas se eu não me permitir descansar, isso vai ser prejudicial para mim também. Tudo que é demais faz mal. Então eu preciso dosar bem isso, eu preciso ter os meus momentos. Dentro do coach, nós trabalhamos 11 áreas da vida que precisam ser alimentadas. 11 áreas da vida. Será que você está alimentando essas 11 áreas da vida? Entende? Então precisa olhar com carinho para essa também. E a oitava chave, não menos importante, e se você julgar pode ser também talvez a mais importante, é: seja você, por você e para você. Isso vai fazer com que tudo que nós falamos até agora, nesse nosso primeiro encontro, te ajude também. Seja você, por você, para você. Então esse foi o nosso arco-íris do amor próprio. Esse foi o nosso primeiro encontro. Espero que você tenha gostado, tenha virado muitas chaves, feito muitos insights. Pode que você vai nem conseguir dormir hoje de tanta coisa que você viu aqui, mas isso é positivo. Lembrando que o primeiro passo é gerar consciência, e isso vai mudar todo o jogo da tua vida emocional. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, o nosso próximo encontro às 20 horas. Eu espero você.